Abre em Romanos capítulo 6. Hoje nós vamos dar uma pausa em Gênesis. Fica tranquilo, tem muito Gênesis para a gente percorrer ainda. Mas hoje nós vamos trabalhar com Romanos capítulo 6. 1 até o 13. Romanos 6, 1 até o 13. Vamos ler a palavra do Senhor. O que diremos então? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isso, que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo do sujeito do pecado fosse destruído, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, morreu de uma vez por todas para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Até aí. Estamos diante da palavra de Deus. Estamos em um texto localizado no livro de Romanos. Livro de Romanos que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo até então não tinha viajado para Roma ainda. Não conhecia uma pessoa sequer dessa igreja. Mas ele envia uma carta contendo os principais pilares da fé cristã, contendo trechos inteiros, explicações expositivas a respeito da obra perdoadora de Jesus Cristo, a sua morte, o porquê da sua morte, a sua ressurreição e como isso deve se relacionar com a vida de cada cristão, cada cristã destinatária dessa carta. Paulo é muito objetivo na sua carta. Ele quer que aquela igreja tenha uma ideia precisa da fé cristã, uma ideia básica da fé cristã, e possa crescer em graça, possa crescer em conhecimento e em santificação diante de Deus. E esse trecho está aqui. Esse trecho se localiza no meio da carta, no capítulo 6. Depois de Paulo já ter explicado a respeito da salvação, da queda do homem, do perdão que é em Cristo Jesus, e ter evidenciado bem claramente que salvação é pela fé, é pela graça por meio da fé e nada mais. Basta colocar a sua fé em Cristo Jesus e você é salvo dos seus pecados. Basta crer na obra perdoadora ou redentora de Cristo Jesus, no Calvário, na sua ressurreição, e você já passou da morte para a vida, e você já é considerado filho de Deus diante do Pai, filha de Deus diante do Pai. Você anda em novidade de vida, você ama a Deus, você é salvo, vai para o céu e vive uma vida nessa terra de maneira a adorar a Deus, de maneira a evidenciar o Evangelho. Mas alguns poderiam se perguntar, como muitos se perguntam no nosso meio mesmo: se a salvação é pela graça, então eu vou continuar pecando.
Se salvação é pela fé, então, pela fé em Jesus Cristo eu a tenho, então vou continuar vivendo da maneira que eu quero. Salvação é pela graça, então eu vou fazer o seguinte: eu vou viver de maneira dissimulada, pecadora, eu vou frequentar todos os prostíbulos que eu puder, eu vou beber todas as garrafas de cerveja, eu vou beber todos os martinis que eu puder, para mostrar que salvação é pela graça mesmo. Porque todo mundo vai olhar para mim e vai falar: olha, aquele homem é tão pecador, aquela mulher é tão pecadora, mas é tão miserável, ama tanto o pecado, que se ele não fosse salvo pela graça de Cristo, ele não seria salvo por nada mais nesse mundo. Esse pensamento é errado. Esse pensamento é herético. Esse pensamento vai contra a palavra de Deus. E aí os mais corajosos se levantam e dizem o seguinte: claro, pastor, porque afinal de contas, se a salvação é pela fé em Cristo Jesus, é pela graça de Deus derramada no perdão em Jesus, e você peca, então você perde a tua salvação, então você deixa de ser filho, então você deixa de ser filha. E essa também não é a ideia, e essa também não é a saída ideal proposta pela fé cristã. Paulo está dizendo o seguinte: se você tem fé em Cristo Jesus, se essa graça te alcançou, você vai viver uma vida de santidade, respondendo o amor de Deus, respondendo a graça de Deus, respondendo a bondade que Ele exerceu em Cristo na sua vida. Não tem relação de interesse. Ah não, eu não vou pecar, porque se eu pecar, eu perco a minha salvação. Essa não é a ideia. A ideia é: se eu pecar, se eu errar, se eu viver uma vida para os meus desejos, dominada pela carne, então eu nunca fui salvo. Eu nunca fui alcançado por Deus. Porque eu não ando respondendo ao amor de Deus. Eu não ando respondendo a graça dele sobre a minha vida. O sentimento do cristão quando peca, o sentimento da cristã não deve ser jamais: o pai vai me rejeitar. Porque não há pai que rejeite o seu filho, pelo menos um pai amoroso como o nosso Deus. Mas o que deve permear a vida do cristão, a mente dele é: se eu pecar, se eu errar, se eu mentir, fofocar, usar pornografia, isso vai quebrar o coração do meu pai, então eu não vou fazer. Isso vai entristecer o meu Deus, então eu não vou agir dessa maneira. É isso que tem que permear a vida do cristão. E é o que Paulo coloca aqui. E eu quero mostrar hoje para você como a fé em Cristo Jesus pode te ajudar na sua vida de santificação. Como a sua fé em Cristo Jesus pode te ajudar a vencer gigantes, a derrubar muralhas espirituais. Olha o que Paulo diz. O que a gente vai dizer então? Paulo está argumentando, está fazendo perguntas para poder responder teologicamente. Vamos permanecer no pecado para que a graça se destaque, é o que eu falei. Vamos continuar pecando, vamos continuar fazendo as coisas da nossa velha vida, para que todos olhem para nós e digam: puxa, realmente, salvação é pela graça, porque ele é muito pecador, muito pecadora. É isso que nós vamos fazer? Paulo responde no verso número 2. O que ele diz aqui? De modo nenhum. Na tradução de alguns de vocês: de maneira nenhuma. Em outras palavras, Paulo estava dizendo jamais. Ele estava dizendo nunca. Ele está dizendo não de maneira muito enfática. É a expressão grega mais radical para uma negativa. É o que está escrito aqui: de modo nenhum. É como se Paulo estivesse dizendo assim: não pensa nisso jamais, não. É essa a ideia que ele quis transmitir. Por que, Paulo? Nós podemos perguntar. E aí Paulo vai continuar respondendo: não. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? É o que Paulo está dizendo. O que você precisa entender é que quando Jesus Cristo te alcançou, quando você depositou a sua fé nele, você não somente passa a viver para Deus, você passa a odiar o pecado. Você morre para o pecado. Você morre para a sua antiga natureza. Você morre para a mentira, morre para a vaidade. Você morre para aquilo que te caracterizava. Morre para os seus pecados favoritos. Você morre para a sua carne, para viver para Deus.
Se você não tem uma nova relação com um pecado, então Jesus não te alcançou. Se você ainda nutre os mesmos gostos por esse mundo, se ainda não nutre os mesmos desejos por essa terra, se pecar para você ainda é aquele negócio prazeroso, frenético, que te possui, então você não tem um relacionamento com Deus. Porque colocar a sua fé em Jesus, viver para Deus, quer dizer que você morreu para esse mundo. Essas duas coisas estão atreladas. Um dia, conversando com um pastor, ele falou assim para mim: não, porque pecar é bom, pecar é prazeroso, mas a gente tem que rejeitar. Eu falei: não é! É errado esse pensamento. Claro que para o cristão, às vezes no momento em que ele peca pode ser prazeroso, mas quase que imediatamente, logo após o seu pecado, em um momento de reflexão, um peso vem sobre a sua consciência. Algo triste invade a sua alma, dizendo: não foi bom, não é esse o caminho, não foi para essa vida que Jesus Cristo morreu por você. É isso que acontece com a vida do cristão. E muitos de vocês que estão me olhando aqui essa noite, visitantes ou não, você que é membro da minha igreja, você que assinou a confissão de fé, você que foi batizado pelas minhas mãos, se você não tem um novo relacionamento com o pecado, você não tem um relacionamento com Jesus. Se você ainda nutre os mesmos prazeres, os mesmos gostos, as mesmas feições por esse mundo, então Jesus não te alcançou. Pode estar em uma igreja bíblica, pode ler a palavra todo dia, pode receber a oração do pastor Ivan, ter sido batizado por ele, mas se você não tem uma nova experiência com o pecado, nada mudou para você. Você ainda se encontra morto, você ainda se encontra escravo do pecado, você ainda está submisso à lei. E o Espírito Santo hoje para você diz: você está condenado. Isso é grave, isso é sério. Para que a gente possa se autoanalisar da maneira bíblica, para que a gente possa perceber se está ou não em Cristo Jesus, é necessário que a gente seja sincero com a gente mesmo. Seja sincero com você uma vez na sua vida. Pecar para você ainda tem o mesmo sabor. Você ainda tem o mesmo relacionamento com o pecado. Até quando você vai querer que os irmãos te salvem, que o pastor te salve? Não, olha só, vem para cá fazer carinho. Não! Analise-se, olha para você, olha para a tua vida, olha para as tuas atitudes. Perceba se você morreu de vez para o pecado. Olha só o que Paulo diz: nós que morremos para o pecado, como ainda podemos viver nele? Não dá para viver no pecado se você morreu para ele. Não dá para viver uma vida enlampuzada na lama do pecado se você morreu para o pecado. O 3. Uma questão de entendimento, é uma questão de consciência. Paulo está dizendo que um cristão pode fazer isso. Verso 3, o início: ou vocês ignoram. Pode ser que você esteja aqui essa noite ignorando esse fato, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E batizado aqui em Cristo Jesus não é batismo nas águas, não é batismo no sofrimento, nem nenhum tipo de batismo como esse. Batismo aqui nesse verso é estar imerso em Cristo Jesus, é habitar na pessoa de Cristo Jesus, é estar identificado com Cristo Jesus, é depositar sua fé nele. Aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É aquele que está revestido, que está em Cristo, batizado em Cristo, escondido em Cristo. Esse é o sentido.
vocês que foram batizados em Cristo, que colocaram a sua fé nele, a gente também foi batizado na morte dele. Vocês ignoram isso? Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo? Que assim como Cristo morreu, nós morremos também. É isso que ele está dizendo. Pastor, repete que eu não entendi. Assim como Cristo morreu, nós morremos também. Me explica, pastor. Claro. Jesus Cristo não morreu pelos seus pecados? Pelos pecados de todo mundo, ou de todos os eleitos do mundo, melhor dizendo, não para evitar más interpretações. Morreu. Não morreu pelos seus pecados? E você também não tem que morrer para o seu pecado? Jesus Cristo morreu pelos pecados de todo mundo. E você morreu pelo seu pecado. Mas os dois têm que morrer pelo pecado. Jesus Cristo disse: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser se identificar comigo, se alguém quiser se encontrar em mim, carregue a sua cruz a cada dia. Negue-se a si mesmo e me segue. Isso é estar identificado em Cristo. Essas são as palavras dele e não as minhas. Cristo morreu pelos pecados de todo mundo. Mas isso não quer dizer que você não tenha que morrer. Você também tem que morrer pelo seu próprio pecado. Mas ambos morreram pelo pecado. 4. Olha só. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, ou seja, pela identificação, por estar nele. Fomos sepultados. Você já teve enterro e nem sabia. Você já morreu e não faz ideia. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Olha só agora, não perca. Para que, com o objetivo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, ou em algumas versões, pelo poder de Deus, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus morreu pelos pecados de todo mundo. E você tem que morrer para o seu pecado. E Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Por quem? Por Deus. Como? Pela sua glória, pelo seu poder. É o que está escrito aqui. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus, pela glória do Pai. E você também foi enterrado e ressuscitado por Deus, pelo poder de Deus, pela glória de Deus, para que assim como Cristo voltou à vida, você também ressuscite dos mortos. É isso. Mas apesar de tantas semelhanças entre a nossa morte e ressurreição espiritual com a morte e ressurreição corpórea de Cristo Jesus, ainda há uma pequena diferença. Porque quando Jesus Cristo morreu, foi muito fácil para ele ser ressuscitado. Ele mesmo diz: ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a entrego. Eu tenho poder para dá-la, eu tenho poder para voltar a tomá-la. E a última parte do verso diz: esse mandamento, esse poder, eu recebi do meu Pai. Jesus recebeu o poder de Deus para poder morrer e ressuscitar a hora que quisesse. Bastava ele dizer: eu vou voltar. Bastava ele dizer: está na hora. Depois de 3 dias ele volta e ressuscita. Mas para ressuscitar você, que estava morto e transpassado em seus pecados, que estava caído e jogado na sarjeta espiritual, Deus não simplesmente disse volte. Não, uma ordem não seria o bastante para que você voltasse a viver. Deus teve que colocar toda a essência do seu poder, todo o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo em Espírito habitando dentro de você, para que você pudesse ressuscitar espiritualmente. Glória a Deus.
deu muito mais trabalho. Percebe o quanto Deus foi longe para te trazer de volta dos mortos? Quanto Deus foi longe para te trazer de volta à vida? Será que você essa noite não está ignorando? Não, eu não preciso andar em novidade de vida. Isso é ignorar. Paulo está dizendo, não, vocês estão ignorando o fato de que assim como Cristo morreu, vocês também devem morrer. E assim como Cristo foi ressuscitado, a gente também foi ressuscitado. Para quê? Diz o 4. Diz o 5. Não, diz o 4 mesmo, no finalzinho. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Cristo morreu e ressuscitou, e nós morremos e ressuscitamos com Ele, para andar em novidade de vida. Não diz aqui para andar na velha vida, não diz aqui para se apegar aos antigos costumes, não diz aqui para continuar dando lugar à mentira, ao ódio, à inveja, à raiva, à falta de perdão, à preocupação, à ansiedade. Não diz isso aqui, diz para andarmos em novidade de vida. Andar, movimento ativo que indica direção, que indica movimento, que indica crescimento de rota, chegar a um objetivo. Nós vamos começar a andar aqui em novidade de vida. E estamos rumando ao céu, como seremos perfeitos. Mas nós devemos marchar em novidade de vida. Nós devemos andar em novidade de vida. 5. É a esperança do apóstolo Paulo. É a esperança que lhe é transmitida. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Deixa isso entrar no seu coração, irmão. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição, é o que diz aqui. Pode ter certeza, irmão. Por mais que muitas vezes você peque, por mais que muitas vezes você erre, por mais que muitas vezes você faça aquilo que não quer fazer, pode nutrir essa esperança. Se você se identificou com Ele na morte, você também será identificado com Ele na ressurreição. E naquele dia você será perfeito. Portanto, não desista de marchar. Não desista de andar. Não pare pelos seus pecados. Não pare pelos seus erros. Continue andando. Porque você ressuscitou para isso, para andar em novidade de vida. O que mais nós temos? Você já viu a obra que Cristo fez na cruz? Eu lembro que aos 17 anos eu não aguentava mais pecar, eu caí em cada pecado e eu não sabia mais o que fazer, eu me esforçava, eu lutava, mas os meus pecados estavam sempre diante de mim. E aí eu entrei na internet e fui para um texto de um pastor chamado Charles Finney, já morreu, já um grande apologeta. E ele expôs um pouco desse texto, e essa verdade mudou a minha vida de santidade. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu sou um homem novo, antes e depois dessa passagem, antes e depois dessa consciência. O que está escrito aqui? 6. Pois sabemos isso, que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Sabe o que está dizendo aqui? Que Cristo na cruz, Ele acabou com o velho homem que habitava dentro de você. Que Cristo na cruz, Ele desfez as obras da velha mulher que habitava dentro de você. Você é uma nova pessoa. Você é uma nova criatura. Com desejos novos, com ideias novas, com vontades novas. Jesus Cristo fez isso por você. Talvez já faça muito tempo e você não se lembre mais. Mas Jesus Cristo morreu para desfazer as obras da carne e elas foram destruídas. Não diga que você não consegue. Não diga que você não pode. Jesus Cristo tornou isso possível a você ao morrer naquela cruz.
Ele não apenas morreu pela sentença do seu pecado. Ele não apenas morreu para te livrar da ira de Deus, ou das consequências do seu pecado. Ele morreu também para tirar o poder do pecado de sobre a sua vida. Ele morreu para que o pecado não te dominasse mais. Você tem um novo Senhor. Você tem um novo capitão da sua alma. E não é mais o pecado. E não é você mesmo. É Jesus Cristo o Senhor. É Jesus Cristo o Senhor. Ele desfez o velho homem. Ele desfez a velha mulher. Porque ao invés de você lutar contra o pecado, se esforçar esmurrando a tua carne, combatendo o pecado, você não crê que Jesus Cristo já te livrou desse pecado. Você não crê que Jesus Cristo já te libertou desse pecado. Você não passa a ter fé que Ele é poderoso para te levar no caminho de santificação. Sabe o que acontece com a vida de alguns cristãos? A gente constrói uma teologia inteira, um modus operandi todo, de salvação pela graça e de santificação pelas obras. E esse texto está nos mostrando uma nova faceta. Estou dizendo que você não vai lutar contra o pecado, você deve lutar contra o pecado. Mas nunca se esqueça que salvação é pela graça e santificação também. Jesus Cristo diz: venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. O que você acha que consiste esse convite? Você acha que Jesus Cristo está falando de medos da vida? De doenças psicológicas? Não. Ele estava falando de pecados, ele estava falando de cargas espirituais. E ele estava convidando aquelas pessoas, os seus ouvintes, dizendo: troquem comigo. Vocês não precisam se degladiar do jeito que vocês estão se degladiando, porque eu troco o Senhor de sobre as suas vidas. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E quando nós cremos pela fé que Jesus Cristo nos livra desses pecados, quando nós cremos pela fé que Jesus Cristo é poderoso para nos trazer libertação disso que nós não conseguimos nos desprender, a gente adquire santidade, a gente cresce espiritualmente, nós andamos em pureza. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, irmãos. São todas as coisas. 7. Pois quem está morto foi justificado do pecado. É uma posição legal diante de Deus. Justificado é um termo da minha profissão, a jurídica. Quer dizer ser declarado inocente diante de um juiz. E se você está em Cristo, você é encontrado nele, você já foi declarado inocente diante do maior dos juízes. Então não precisa ficar se culpando. Não precisa ficar se degladiando. Você já foi declarado inocente diante desse juiz. Você que está morto para o pecado. 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Posso andar como Ele andou. Posso pensar como Ele pensou. Posso falar como Ele falou. Eu não vou colocar desculpas. Eu não vou colocar dificuldades. Eu não vou lançar pedra sobre o meu próprio caminho a fim de me martirizar e dizer que é difícil. Se eu morrer com Ele, eu vou viver com Ele. Eu vou andar com Ele, vou fazer o que Ele fez. Eu serei um imitador de Cristo Jesus. Basta tomarmos posição pela fé. Como Josué fez. Que homem corajoso. Que exemplo para o nosso século. Alguém que chega na frente de um monte de idólatras e diz: vocês eu não sei quem vão servir, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Vocês eu não sei quem vão servir, nem quero saber, mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Tomar posição pela fé, tomar coragem pela fé.
Olha só o verso 9. Sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem domínio sobre ele. Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. É a união hipostática, é Deus homem, é Deus feito carne, Deus em nosso meio, Emanuel, Deus conosco. E a morte não tem domínio sobre ele, porque ele jamais pecou, nem jamais pode pecar. E porque ele é perfeito, então a morte não o ataca, a morte não o reconhece, a morte não tem poder sobre ele, ele é Deus, perfeito, Deus. 10. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado. Está escrito pelo pecado? Morreu para o pecado. Entenda o seguinte: Jesus Cristo não morreu apenas pelos seus pecados. Jesus Cristo morreu para os seus pecados. Sabe qual é a diferença de pelo e para? Para é que ele tirou o domínio. Para quer dizer que ele mudou o Senhor de sobre a sua vida. Para quer dizer que você tem novo dono. Para quer dizer que o pecado não é mais o capitão da sua alma, mas Cristo é. Jesus morreu para o seu pecado, tenha fé nisso. Morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, ele vive para Deus. Jesus viveu para Deus. E aí o 11, que é a chave, é onde nós ligamos a consciência pela fé, é onde nós podemos marchar, é o nosso terreno seguro. Assim também vocês se considerem mortos para o pecado. De nada vale você ser salvo se você não se considera morto para o pecado. De nada vale você se dizer cristão se você não tiver essa consciência dentro de si. Eu estou morto para o pecado não tem domínio sobre mim. Eu tenho um novo Senhor. Jesus morreu para o meu pecado, como Ele ressuscitou, eu ressuscitei espiritualmente também. É o que está escrito nesse verso. Considerem-se. Considerem-se. Sabe por que você tropeça nos mesmos pecados? Porque você não está se considerando morto para o pecado. Falta a consciência. Falta entender pela fé que você pode e deve se considerar morto para o seu pecado. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Vivos para Deus em Cristo Jesus. Não diga para Deus o tamanho dos seus pecados e o quanto você não consegue superá-los. Eu até dizendo oração, mas não use isso como desculpa. Diga para os seus pecados o tamanho do seu Deus. Diga sobre o sacrifício que foi feito por você, para que você tenha essa consciência, para que você não viva mais da maneira que você está vivendo. Você está satisfeito com a sua vida devocional? Você está satisfeito com esses pecados que estão batendo a porta do seu coração dia após dia? Tem alguma coisa muito errada com você. Tem alguma coisa muito errada com você. Uma vez na sua vida, diga que a culpa é sua. Não culpe o mensageiro. Não culpe o mensageiro. 12. Portanto, não reine o pecado no vosso corpo mortal, a fim de obedecer-lhes aos seus desejos. O pecado é um rei derrotado. O pecado é um rei que não consegue mais exercer domínio, competência, soberania. Porque um novo rei atacou o rei pecado, e é o rei Jesus, e dominou o seu coração. E agora toda a província do seu coração pertence a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Mas esse rei pecado, ele continua gritando. Ele está no calabouço, ele berra pra caramba, e a gente às vezes acredita nele. Mas é um rei sem exército, é um rei sem reino, é um rei sem poder bélico, sem soldados, porque o rei Jesus é o novo rei das nossas almas. Tampouco apresentem os vossos membros ao pecado, como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados entre os mortos, e apresentem os vossos membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. O interessante é que o capítulo 6, quando se trata de cristãos verdadeiros, de cristãs verdadeiras, ele está dizendo que tudo é uma questão de consciência. Primeiro ele vai falar, não ignorem. Será que vocês não estão ignorando? Vocês morreram para o pecado e agora vivem para Deus? Aí Paulo vai falar mais adiante. Depois de explicar que Jesus Cristo desfez o poder do velho homem, nós podemos colocar nossa fé para a santificação. Ele vai dizer, olha, não ignorem e considerem-se mortos para o pecado. E aí ele diz, não reine o pecado sobre o vosso corpo mortal. E aí por fim ele vai dizer algo positivo, uma ação objetiva. Apresentem os vossos membros a Deus. Apresentem as vossas mãos. Apresentem os vossos pés. Apresentem a vossa mente, a vossa língua, a vossa genitália, os vossos olhos, os vossos fios de cabelo. Apresentem os vossos membros a Deus, para que Ele faça o que quiser, como instrumento da justiça. O problema não está com as dificuldades da vida. O problema não está nesse certo que sabe comprar um cristão, que é mestre em comprar cristãos. Não. O problema está em nós. Se somos cristãos, nós não vamos ignorar essa verdade. Nós vamos nos considerar mortos para o pecado. E vamos apresentar os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Quem quer apresentar novas mãos a Deus amanhã? Quem quer apresentar uma nova mente a Deus amanhã? Quem quer apresentar uma nova língua a Deus amanhã? Novos pés. Não leve nenhum dos seus membros a cometer pecado. Apresente-os a Deus como instrumentos de